Meu primeiro parto. Como foi que eu consegui ter um parto normal, natural, sem ocitocina, sem analgesia e como uma meia me ajudou a ter o parto que eu tanto queria? Oi, meu nome é Ana Rocha, sou mãe de 2 bebês, doula, e estou aqui para trazer para você informações atualizadas e verídicas sobre tudo que envolve gestação e parto. E hoje a gente vai falar sobre como foi para mim esse processo do trabalho de parto, como que eu entrei em trabalho de parto, como foi esse processo de suportar a dor até o momento do nascimento, quem esteve ali comigo, o que foi importante para mim nesse momento. Então a gente vai falar sobre tudo isso para você saber que é possível sim você passar por esse momento todo com segurança, com tranquilidade e confiando em você mesma. E já aproveita, se inscreve aqui no meu canal se você quer saber mais sobre gestação, sobre parto, como se preparar fisicamente e emocionalmente para esses momentos. Durante toda a sua gestação, eu espero te ver aqui comigo para poder te ajudar e te auxiliar nesse processo. Se inscreve, não se esqueça. Então, eu engravidei no ano de 2018, bem no finalzinho ali, e a minha bebê estava para nascer no meio do ano de 2019. Não sei se você se recorda, mas foi o ano da pandemia. Então, assim, foi um ano de incerteza. Minha gestação foi muito complicada nesse sentido, né? A gestação, na verdade, glória a Deus, foi de risco habitual, mas com muita incerteza, porque no momento eu morava no Nordeste, eu trabalhava lá, e eu sou de Minas, sou mineirinha. E estava naquela incerteza em saber o que iria acontecer no futuro, porque eu pretendia já parar de trabalhar para poder cuidar das minhas filhas. Então, como seria esse momento? Durante a pandemia teve vários lockdowns, grávida não podia trabalhar, enfim, estava uma loucura. Diante disso tudo, eu e meu marido, nós decidimos fazer uma loucura e viajamos aqui para Belo Horizonte para visitar a nossa família. E foi muito importante para mim ter acompanhamento de pessoas que eu pude confiar. Então, durante a minha gestação, eu tive auxílio de uma amiga minha, uma grande amiga que é doula, e ela foi me acompanhando, mesmo à distância, porque a gente não tinha contato, né, com as pessoas nesse momento da pandemia. Então, por mensagens mesmo, pelo WhatsApp, ela sempre me orientando. Então eu estudei muito durante a gestação para saber o que era parto, o que eu deveria esperar. Foi algo que foi decisivo para mim, vocês vão entender durante o momento do trabalho de parto que eu estiver contando aqui. E outra coisa também que foi muito importante eu ter esse apoio foi o apoio da minha médica obstetra, que foi alguém que eu encontrei e que eu podia confiar. Eu chegava nas consultas e com listinha, gente, eu chegava com listinha para poder falar todas as minhas dúvidas e ela, com toda a paciência do mundo, conversava comigo. Então foi uma obstetra maravilhosa, muito respeitosa. E, gente, não é frescura você querer ser respeitada no momento do seu parto, não é frescura você buscar informação, buscar um médico que está de acordo com aquilo que você pensa. Se você quer um parto normal e tem um médico que é cesarista, gente, isso não vai dar certo. Então, assim, para você evitar dor de cabeça, não ficar frustrada com o seu parto, que isso é uma frustração que acompanha a gente pro resto da vida. Eu, como doula, a gente estuda sobre isso, né? Eu sei muito o que é isso, ver uma mãe que gostaria muito de ter um parto normal e acabar sendo levada a uma cesárea por motivos que não são justificáveis. Enfim, vale muito a pena você saber quais são esses mitos, inclusive aqui no meu canal, vou deixar aqui no card, tem um vídeo falando sobre quais são os maiores mitos que a gente escuta, que as pessoas conhecem. Então assiste esse vídeo para você já ficar antenada aí, sabendo que não é fácil ter um parto normal. Então o estudo, você se preparar, é algo assim que tem que estar na sua bagagem ali, não é só um enxoval que você tem que montar, você tem que procurar informações também. E aí foi passando a gestação, foi passando o tempo, né? A gente se ajeitou aqui. E aí, quando eu tava ali no final da minha gestação, tava com 38 semanas, eu combinei com a minha irmã dela vir aqui para casa e ela veio dormir aqui para poder arrumar a minha casa, me ajudar, porque eu já estava com a barriga muito grande e tal. Ela chegou à noite, eu tinha acabado de completar 38 semanas e nós fomos dormir. No outro dia de manhã, quando eu acordei sentindo umas cólicazinhas. Eu levantei da cama, pensei, né, eu tô com um pouquinho de dor de barriga. Fui ao banheiro, sentei ali no vaso, fiquei um pouquinho, esperei, nada.
Voltei pra cama e as cólicas continuaram incomodando. Mas algo assim, bem de leve, sabe? Bem parecido ali com umas cólicazinhas menstruais tranquilas. E tô lá deitado, tentando dormir. E aí, de repente, puf, acendeu aquela luzinha assim. Será que é trabalho de parto? Nossa, nessa hora eu já fiquei assim, super feliz, veio aquele mix de emoção, não sabia nem o que pensar, pra te falar a verdade. E aí eu comecei a observar que as contrações não, que ainda eu não sabia que eram contrações. Essas cólicas estavam vindo muito assim, certinhas, sabe? Num tempo muito certinho. Aí o que eu fiz? Mandei mensagem pra minha doula e falei pra ela, olha, não se alarme, mas eu tô sentindo umas cólicazinhas, tá diferente, eu ainda não tinha sentido isso, porque durante toda a minha gestação, eu senti contrações de treinamento, que são as contrações que você sente sua barriga ficar dura, mas não tem dor, não é acompanhado de dor. Então eu tava sentindo muito isso no final, né, da gestação, mas nada assim que era preocupante, porque é super normal ter contrações de treinamento. E aí mandei mensagem para minha doula e falei com ela que eu tava sentindo essas cólicazinhas e que ela não tava passando, que eu achei que era vontade de ir ao banheiro, mas fui ao banheiro, não teve nada, foi falso alarme. E ela falou para mim cronometrar, porque ainda, na verdade, a gente não sabia o que era, se era um falso trabalho de parto, ou se era realmente trabalho de parto. Ok, comecei a cronometrar. Tava deitado meu marido dormindo, comecei a cronometrar, e eu percebi que estava vindo em torno de 3 em 3 minutos. Estava já com essa frequência bem certinha, mas contrações muito leves, cólicas muito leves, mas vindo de 3 em 3 minutos. Aí, eu não falei nada com meu marido, acordei isso com a minha doula, falei, olha, eu não vou falar nada com o meu marido, com o Daniel, e vou continuar a vida que segue. Levantei, tomei meu café, a minha irmã também levantou, tomou café e já começou a arrumar a casa, e eu sentindo aquelas cólicas. E assim foi passando a manhã, aí eu senti que as cólicas já começaram a ficar um pouquinho mais intensas, mas de novo, nada que estava me incomodando, e ainda não tinha falado nada pro meu marido, não falei nada pra minha irmã, e só conversando com a minha doula pelo WhatsApp. Cronometrei de novo, mas não por muito tempo, só um pouquinho só pra ver como é que tava, e tava mantendo o mesmo padrão de 3 em 3 minutos. Aí nisso, veio aquele apertinho, né, deixa eu arrumar minha mala maternidade, porque ainda tava meio por acabar de arrumar, então já terminei de arrumar a mala maternidade e fui lá falar com meu marido, expliquei para ele, falei que não era para ele ficar, né, aterrorizado, não era para ele ficar em pânico, falei com a minha irmã também a mesma coisa, mas que eu achava que eu estava em trabalho de parto. Meu marido estava fazendo uma atividade, eu acho que ele estava furando uma parede no momento, furando a parede ele ficou. Ou seja, ele realmente não ficou alarmado, mas tudo bem, era isso mesmo, né? Eu não queria que ele ficasse com pressa nem nada, então ele continuou lá trabalhando, eu vim aqui para casa, minha irmã continuou arrumando casa, vida que segue, eu sentindo minhas cólicas tranquila. Nisso foi dando mais ou menos meio-dia, né? Porque as contrações começaram às 8 da manhã, quando estava dando meio-dia, já estava um pouquinho mais intensa, ainda de 3 em 3 minutos, mas elas já estavam assim, contrações que demoravam um pouco mais, né? As dores estavam demorando um pouquinho mais. No começo estava em torno de 30 segundos, aí agora já estava durando uns 40, 50 segundos, mas ainda numa intensidade suportável, que eu conseguia conversar, porque, gente, elas vão aumentando, né? No final fica insuportável, mas nesse início foi bem tranquilo. E aí, liguei para minha médica, conversei com a minha médica, porque eu contratei o serviço dela para ela me acompanhar no dia do meu parto, eu não queria ganhar com plantonista. Quem estuda, né, para parto tem um pouco assim de receio sobre ir para o plantão, e no momento como eu estava, né, com o acompanhamento dela, eu e meu marido, a gente conversou e preferiu que ela também fizesse o parto da Ágata. A minha bebê se chama Ágata. E aí liguei para ela ficou muito feliz, estava num churrasco, se eu não me engano. Incomodei ela lá, mas ela falou, não, então faz o seguinte, cronometra pra mim essas contrações. Aí eu fui pro chuveiro, fiquei lá um tempinho, porque, né, eu tava testando o que poderia me ajudar nesse alívio de dor, eu tava sentindo um pouquinho de dor, e aí eu percebi que o chuveiro ajudou mesmo a aliviar, e também para tirar um pouco dessa dúvida, porque se a gente tá com essas contrações e tá na dúvida se é trabalho de parto mesmo, o chuveiro também acaba ajudando nessa decisão.
Enfim, acabei de tomar o meu banho, meu chuveirado, deitei na cama e fui fazer, né, a contagem de novo das contrações. E dava a mesma coisa, mesmo padrão, de 3 em 3 minutos, ficou assim. Gente, engraçado que foi desde o começo desse jeito, manteve, sabe? Cada mulher é de um jeito mesmo, a gente realmente tem que se preparar para saber o que vai acontecer, quais as possibilidades, porque no meu caso, eu não senti nenhuma contração antes, né, porque algumas gestantes já falam, eu senti várias semanas de contração, ou vários dias eu senti algumas cólicas. No meu caso, não, eu não senti nenhuma contração dolorida antes, mas quando começou já engrenou mesmo. E aí, voltando, né, cronometrei, tava de 3 em 3 minutos, e estava durando também em torno de 50 segundos a 1 minuto, mas nada assim que me interrompesse de falar, não estava com a intensidade tão alta ainda. E isso era em torno de meio-dia. Fui almoçar, depois disso, como as contrações estavam tranquilas, a minha médica falou para me encher a barriga, né, para me almoçar, para ter energia para o trabalho de parto. Então fui comer, a minha doula falou a mesma coisa. Quando eu fui almoçar, já estava dando quase 4 horas da tarde, foi quando as contrações já começaram a ficar mais intensas. Aí eu já estava sentindo mesmo, na hora que eu estava passando por uma contração, a dor vinha e eu tinha que já dar uma paradinha, se eu estivesse andando, ou se não, né, eu decidi ligar para minha mãe nessa hora para poder avisar. Já era um momento assim que eu tinha que dar uma paradinha para respirar, não dava para continuar conversando. Mas ainda estava suportável. Assim, para mim, a dor ainda estava bem suportável. Falei para minha mãe mandou eu ir pro hospital correndo. Eu, não, mãe, tá tranquilo, tô conversando com a minha médica aqui, ela tá sabendo de tudo. E aí, né, ficou por isso mesmo. Minha mãe ficou lá na casa dela. Eu falei, não entre em pânico, né? Eu só falava isso para as pessoas, não entre em pânico, tá tudo bem. E aí, a minha mãe falou que era para dar notícia, né? Eu falei, então não liga para mim, liga pro meu marido, que ele vai passar para você, né? Todas as informações, tudo que você precisar saber, liga pro meu marido, não liga para mim, porque eu, com dor, eu sou, assim, uma pessoa muito agradável, sabe? Só que não. Bom, então como as minhas contrações estavam suportáveis, né? Já tinha conversado com a minha médica, de vez em quando ela mandava mensagem perguntando, estava indo tudo bem, tudo dentro dos conformes, eu fui ficando em casa, porque ainda não estava com uma dor assim que realmente me impedia de fazer as minhas atividades, né? Igual eu falei, eu já estava sentindo um pouco de dor, que eu tinha que parar para poder respirar, e aí eu já fui treinando a minha respiração, já fui pensando assim, né? Deixa eu começar já a treinar, sentir, né? As contrações, sentir como é essa dor através da respiração. Então, respirando fundo o tempo todo, e dava super certo, gente, foi muito bom a respiração controlada durante todo esse trabalho de parto. O chuveiro me ajudou demais, foram assim, as duas coisas que mais me ajudaram. E eu sou uma pessoa que quando eu tô com dor, eu não sou muito legal, sabe? Eu acho que ninguém é, mas eu não sou nada agradável, então eu preferia ficar mais na minha, concentrada em mim mesmo, não gosto de toque, não gosto que fica conversando. Então meu marido já me conhece, ele me deixou mais quieta. Nessa hora eu já tinha falado com a doula, olha, pode parar de mandar mensagem para mim, manda mensagem só pro meu marido, auxilia ele, né? Fala com ele o que ele tem que fazer para poder me ajudar. E assim foi, ela foi ajudando ele, né? E ele sempre me oferecendo água e estando ao meu lado ali, cuidando de mim. Do jeitinho, né, que eu estava deixando também, porque às vezes quando ele falava alguma coisa que eu não queria, eu já falava, sai daqui, me deixa quieta, e fui passando o dia assim, deitei bastante na minha cama, descansei o tanto que eu pude, entre as contrações, fiquei bastante no chuveiro também, e já coloquei uma meia no pé. Então, gente, lembra que eu falei da meia, né? Vocês vão ver o tanto que essa meia fez diferença no final. Aguarda até o final que vocês vão ver. Aí pronto, a minha médica pediu para poder cronometrar mais uma vez. Aí eu cronometrei e as contrações já estavam vindo bem intensas, eu já estava vocalizando assim, bem mais alto. Vinha a contração, eu respirava. Estava fazendo mais assim, tipo, bem alto mesmo, para conseguir, né, sentir a contração, me concentrar mesmo. Era a forma que eu achei de concentrar durante as contrações. Então já estava bem intensas, como eu disse, e durando em torno ali de 1 minuto. Então elas estavam vindo de 3 em 3 minutos já, durando
bastante e com a intensidade um pouco mais alta. Aí a médica falou, olha, você acha que já está na hora de você ir para o hospital? Você está se sentindo confortável em casa ou você quer ir para a gente poder te avaliar? Aí eu falei, eu vou esperar mais um pouquinho. Aí já estava dando em torno de 6 horas, quase 7 horas da noite. Eu fui no banheiro, fiz um xixi e aí eu senti que desceu um pouquinho do tampão mucoso. Para quem não sabe, tampão mucoso é uma gosma mesmo e ela fica ali protegendo o canal vaginal do útero. Fica ali no colo do útero, protegendo mesmo para que nada entre em contato com o bebê. Mas como eu já estava em trabalho de parto, já estava acontecendo alguma coisa ali, dilatação, o colo já estava, né, sendo trabalhado, é normal que aconteça essa saída do tampão mucoso. Então, quando eu fui limpar, eu já percebi que estava saindo essa gosminha com um pouquinho de sangue. Fiquei super feliz, porque eu já sabia que iria sair e já fiquei pensando, né? Uhul! Tá acontecendo alguma coisa aqui. Nisso, como eu já estava tendo contrações muito fortes, e aí eu já estava vocalizando bem alto, a minha irmã começou a entrar em pânico. E a minha irmã chegava para mim e falou assim, pelo amor de Deus, vai pro hospital, eu não tô aguentando ver você desse jeito. Gente, ela começou a chorar. E eu olhava para ela assim, e falava, peguei na mão dela, assim, segurei na mãozinha dela e falei, calma, Joene, tá tudo bem, vai dar tudo certo. E abracei ela. E aí que ela, né, começou a chorar mesmo, desabou a chorar e falando, né, você que tá em trabalho de parto e eu que tô sendo consolada, como assim? E ficou muito brava comigo, você tem que ir pro hospital. Eu falei, eu já tô quase indo, calma, mas por enquanto tá tranquila. Ela não tá tranquila, ou seja, tinha entrado em pânico geral. Eu falei, vai lá, continua lá, fica por lá que vai dar tudo certo. Aí o meu marido já veio, perguntou, né, se eu queria ir pro hospital. Eu falei, eu vou tomar um banho. E aí foi isso que eu fiz, tomei um banho. Depois que eu terminei de me arrumar, ele também foi se arrumar, arrumou a malinha dele, e aí a gente foi pro hospital, tava dando em torno ali de 7h30 da noite. O trajeto da minha casa pro hospital, normalmente é meia hora, não demora mais do que isso. Mas como as contrações já estavam bem intensas, toda hora que vinha uma contração, eu pedia para ele parar o carro. Para o carro! Gritava, para esse carro! E aí ele tinha que encostar o carro, esperar a contração passar para depois acelerar o carro novamente. E, gente, a gente foi assim, daqui de casa até no hospital. Então, não faço ideia de quanto tempo demorou, mas demorou bem mais do que meia hora para chegar. Porque ele teve que parar o carro, assim, de 5 em 5 minutos, às vezes até menos. Cuidado na hora de passar nos buracos, enfim. Eu tava bem terrível nesse quesito, assim. E tentando sempre me concentrar quando vinha as contrações, porque já tava, assim, muito intenso, gente, já tava com muita dor. E, gente, se você tá curtindo esse relato de parto, se você tá gostando, né, tá sendo algo bom pra você, curte esse vídeo, compartilha com as amigas, comenta o que você gostou, o que você tá achando, só não deixa de interagir, gente, por favor. Então, a gente chegou no hospital, depois de muito custo, chegamos lá no hospital, minha médica já estava lá, então meu marido foi dando a entrada com os documentos, larguei ele lá na recepção e já fui lá para dentro, para a salinha de avaliação, minha médica avaliou e eu estava com 7 centímetros de dilatação. Gente, mas eu fiquei muito feliz, porque assim, eu pensei, né, tava morrendo de medo de chegar no hospital e tá com pouca dilatação, eu queria mesmo chegar de 7 para 8 seria assim, né, a melhor coisa da vida, mas 7 centímetros estava bom também, então fiquei muito feliz. A gente já foi para a salinha de pré-parto, a sala de pré-parto lá era bem micro, sabe, era bem pequena, cabia uma maca, mas tinha uma estrutura até boa, tinha o chuveiro era individual, cada salinha de pré-parto tinha o seu próprio chuveiro, então eu poderia ficar ali no chuveiro, que é o que eu amei, me ajudou demais nas contrações, nesse alívio de dor. A sala, ela tinha uma luz azulada, então assim, ficou um ambiente bem escurinho, porque a claridade acaba atrapalhando muito a gente, né, quando a gente estuda sobre isso, a gente também vê que é muito bom a gente ficar na penumbra e realmente fez toda a diferença. Fiquei ali no escurinho. Tinha uma bola de pilates também, apesar que eu não fui muito amiga dela, não gostei da bola de pilates. O chuveiro foi o que me ajudou, sabe? Tinha uma banquetinha, mas a banqueta também eu não agradei muito. Enfim, cada mulher de um jeito. Não gostei de bola de pilates nem de massagem também. Não gostei de massagem. A minha médica às vezes vinha
fazer massagem em mim. Eu falava, sai daqui, não quero, não toque em mim. Então, eu queria ficar mais focada em mim. E a única coisa que eu queria, assim, de ajuda era a mão do meu marido. Gente, aquela mão foi maravilhosa, porque eu apertei a mão do meu marido muito, mas muito mesmo. Ele ficou sentindo dor alguns dias, coitadinho, mas foi a única coisa, assim, vinha a contração, eu já buscava a mão dele, já começava a procurar e apertava, assim, loucamente a mão dele. Então, ficamos lá nessa salinha, eu, meu marido, as duas médicas, eram duas médicas, a minha, que era a doutora Joana, e a substituta dela, né? Elas sempre trabalham em equipe, que era a doutora Satomi. Então, as duas estavam ali para poder me ajudar, medir como é que estava a dilatação, né? Elas avaliavam de tempo em tempo, não era o tempo todo, mas o que elas faziam o tempo todo, que eu achei muito bom, é avaliar como é que estava a ausculta fetal, ver como é que estava o batimento cardíaco da Ágata, se a Ágata estava bem. Então, ter esse cuidado, para mim, foi essencial. Elas ali falando, né, estamos aqui, se precisar de alguma coisa. E eu tinha feito o meu plano de parto, que é onde eu coloquei tudo que eu gostaria, e esqueci o meu plano de parto em casa. Na correria, foi tanto assim para ir para o hospital, né, que eu já estava com dor também. Então eu esqueci o meu plano de parto, mas como eu já tinha conversado muito nas consultas com a doutora Joana, ela já sabia tudo que eu queria. Então ela sabia que eu queria um parto mais natural possível e estava ali, né, para me acompanhar e fazer essas medições com a minha bebê também e ver se a bebê estava bem e o que estava acontecendo. E aí, gente, eu estava de meia, já falei com vocês, né, meu pé tinha que ficar de meia. Então se eu não estava no chuveiro, se eu saía do chuveiro e ia pra cama, por exemplo, para deitar um pouquinho, aí eu colocava a meia. Porque, gente, eu não gosto de ambiente hospitalar, porque é muito frio. Muito frio. E isso eu não gosto. Então, a minha meia estava sempre ali no meu pé para poder me ajudar a aquecer ele. E quando eu ia pro chuveiro, eu tirava, ficava lá um bom tempo no chuveiro. Quando eu cansava de ficar em pé, voltava pra maca, deitava lá um pouquinho e colocava a meia. Teve alguns momentos também que eu caminhei, né? A minha médica aconselhou muito caminhar, verticalizar, ficar em pé, para poder ajudar a Ágata a descer, a encaixar direitinho. Então foi assim que eu fiquei ali, né? Naquela micro sala do pré-parto. Quando estava dando assim, em torno de 11h30 da noite, eu já estava urrando de dor, a minha vocalização já estava assim, já estava bem alta, já estava até um pouco difícil de concentrar. A minha médica perguntou, né, se a gente poderia fazer um exame de toque. Eu não sei se eu que pedi o exame de toque ou ela que falou, não sei. Mas enfim, ela fez o exame de toque e eu estava com 9 centímetros. Eu sei que para algumas mulheres pode ser que isso foi um alívio. Nossa, já tá com 9, mas para mim eu já tava assim, meu Deus, eu quero 10 centímetros. Gente, é sério, eu já não tava aguentando mais nesse momento. E quando ela falou 9, foi um balde de água fria pra mim, sabe? E aí eu já comecei a pensar, não falei isso em momento nenhum, mas na minha cabeça já tava assim. É por isso que eu entendo as mulheres que querem cesárea. É por isso que a analgesia é bem-vinda. E eu já tava pensando, meu Deus, se eu ficar mais muitas horas nisso aqui, eu vou querer uma analgesia. Só que eu não falei isso pra ninguém, mas a minha cabeça tava borbulhando com todas as possibilidades. E nisso a minha médica, nesse tempo aí, quando ela me falou que eu tava com 9 centímetros, eu acho que ela percebeu que eu meio que desestabilizei um pouco, comecei a ficar um pouco mais tensa. Ela perguntou se eu gostaria de tomar analgesia. E eu já respondi ela bem grossa, assim, falando, não quero, não me ofereça analgesia. Porque realmente eu não queria que me oferecesse analgesia, porque a gente sabe, se você tá sentindo dor e alguém vem e fala, olha, se você der uma paulada na sua cabeça, vai te ajudar. É lógico que a gente vai dar uma paulada na cabeça, gente. A gente tá ali sofrendo, no sentido, assim, de sentir muita dor. E é lógico que qualquer alívio de dor é bem-vindo. Então, eu não queria que me oferecesse. E aí, ela não ofereceu mais. Isso foi ótimo. Achei gracinha da parte dela. E eu também fiquei com esses pensamentos só pra mim. Não falei alto, porque eu pensava, se eu tomar uma analgesia nessa altura do campeonato, eu vou ficar muito mais tempo em trabalho de parto. E eu não queria, porque a analgesia, ela dá uma pausa, né? Para quem não sabe, você para de sentir dor por um tempo, mas o trabalho de parto não acaba ali.
Você vai ter que voltar para as dores elas voltam. E sem contar nos malefícios que tem de tomar analgesia. Então eu realmente não queria. Falei, eu vou aguentar. E cada contração que vinha, eu pensava, é menos uma. E esmagando a mão do meu marido, com certeza. E aí eu fui pro chuveiro de novo, né? Eu já tinha dado umas voltas, que a minha médica falou que era bom verticalizar. E aí eu voltei e fui pro chuveiro, fiquei no chuveiro e ela conversando comigo. De repente chega o meu marido com a minha mãe em uma ligação de chamada de vídeo. Gente, vocês não têm noção. Fala pra mãe de vocês, sogra, quem que for, não fazer isso. E muito mais, fala pro seu acompanhante de parto, pro seu marido. Não deixa ninguém ligar, principalmente chamada de vídeo. Porque assim, eu urrei com a minha mãe, de verdade. Desliga esse celular, eu não quero saber de celular. Porque, gente, pelo amor de Deus, sério mesmo. Sem noção. Enfim, depois de xingar o meu marido, voltei ali, né, concentrando no trabalho de parto e perguntei à minha médica quanto tempo mais que isso vai durar, como é que eu vou saber, né, que ela tá descendo, como é que eu sei que tá na hora. E aí ela perguntou de fazer um outro exame de toque, aí eu falei que eu não gostaria de saber mais dilatação, porque como eu tinha ficado frustrada sabendo que eu tava com 9, se ela fizesse e eu não tivesse com 10 centímetros, eu ia ficar muito chateada. Então eu falei com ela que não. E aí ela me respondeu, olha, você vai saber, quando for o momento dela nascer mesmo, você vai sentir uma pressão forte, a sua forma de vocalizar vai mudar, a sua expressão vai mudar, então você vai saber. Eu falei assim, então tá. Depois que ela falou isso, passou, eu acho que nem meia hora, eu já comecei a sentir uma vontade tremenda de fazer cocô, né? A gente fala assim, vontade de fazer cocô, mas se assemelha muito a isso mesmo, uma pressão enorme e que eu não conseguia me segurar, gente. Eu gritei, mas eu gritei de uma forma assim tão alta que ela já olhou para mim e já saiu correndo para chamar as outras enfermeiras, chamar a equipe e falar que tinha que arrumar o bloco para eu poder ir ganhar a Agatha, porque a Agatha já estava chegando. Pelo meu grito, pela forma que eu me expressei, ela já soube que estava na hora. E realmente, gente, foi assim, meu Deus, foi avassalador esse momento, porque eu senti mesmo uma pressão muito forte e que algo gigante ia sair de dentro de mim. Aí ela falou que era pro meu marido me dar a mão, que era pra gente ir andando pro bloco. Eu fui andando com ele, tipo assim, muito bravo, velho, como assim? Eu tenho que ir andando pro bloco. Chegamos lá, quando a gente tá... não era muito longe essa salinha pré-parto do bloco, né? Quando a gente entrou e ela direcionou a sala que ia, eu vi uma mesinha lá no final e eu já senti que tava vindo uma contração. Eu já saí correndo, larguei a mão do meu marido, saí correndo, pus a mão nessa mesinha assim, já comecei meio que a baixar de vontade mesmo, de sair alguma coisa de dentro de mim, essa vontade enorme, essa pressão enorme que eu tava sentindo. Quando as pessoas falam que o corpo da gente, ele quer fazer força, gente, é muito real. O corpo da gente, ele quer fazer força e você não consegue segurar, é algo de outro mundo. E aí eu lá naquela posição, e a minha médica falando comigo, vem pra maca, deita na maca. E eu, não, eu quero ficar aqui. Aí ela, vem, desse jeito que você tá, não tem como a gente receber a sua filha, apoiar a sua filha. Ela, não. Aí eu só falava com ela, não, se vira, eu não quero sair daqui, eu vou ficar aqui. E eu tava meio em pé, meio agachada assim, né, escorada na mesa, com algum tempo de conversa. Depois de umas 2 contrações, ela conseguiu me convencer, ela baixou a maca bem assim, eu subi na maca, ela colocou a maca com a parte de cima um pouquinho alta, e eu fiquei de 4 apoios com os braços mais elevados, nessa parte que ela aumentou. E foi essa posição que eu me senti mais confortável para ganhar minha bebê. Eu já tinha estudado também que é uma posição muito boa, mas na verdade não foi nem por isso. O meu corpo mesmo, no momento, ele queria ficar nessa posição, essa posição de 4, né? A gente fala posição de Gaskin. E aí nessa hora, essa pressão imensa, eu sentia que a minha bebê estava descendo. Cada hora que vinha a contração é como se ela fosse empurrada com mais força e parecia que estava rasgando tudo dentro de mim, que estava tudo sendo deslocado. E aí nessa hora que eu sentia
o que eles falam que é o círculo de fogo, né? Que parece que tá tudo pegando fogo. Que quando eu perguntava para as minhas amigas, elas só falavam assim, não, você vai ver, você vai entender o que é o círculo de fogo. E, gente, vocês vão entender quando vocês passarem por isso. Porque, assim, até comenta para mim aqui abaixo, porque é algo, assim, de outro mundo, o círculo de fogo. Mas, enfim, eu tava sentindo essa pressão e... quando vinha a contração, eu esmagava a mão do meu marido, já falei com vocês, gritava e preocupada, porque ela estava saindo e entrando, e aí eu até falei alto com a minha médica, falei, ela tá voltando, ela tá entrando de novo, tipo assim, me ajuda, pelo amor de Deus. A minha médica foi, falou, calma, é normal, é assim mesmo, tá tudo bem, tá tudo dando certo. Aí nessa hora eu também comecei a gritar que eu fiz cocô, e aí ela também me acalmando, então ela foi ótima nesse sentido, me acalmando e falando, tá tudo bem, tá tudo certo, não se preocupa com isso. Saiu, né, um pouquinho de cocô lá, e é super normal fazer cocô no parto, tá, gente? Se você tá preocupado como eu fiquei, não fique, porque é normal, os médicos sabem lidar com isso. Mas uma coisa não saía da minha cabeça nesse momento, tinha uma coisa me incomodando, e eu lembrei, assim, que é algo que a gente não pode deixar, é a mente da gente tá preocupada com outra coisa. E sabe o que tava me incomodando, gente? A meia não tava no meu pé. Como assim, né? A meia não tava do meu pé, porque na hora que a gente saiu do chuveiro, a gente foi correndo pro bloco e eu não pus a minha meia, eu pus o pijama, né, que eles mandam lá, aquela camisola feia, fui andando pra sala e a meia não tava no meu pé, e eu tava sentindo um frio no pé, que toda vez que a contração ia embora, era a primeira coisa que eu lembrava. O meu pé tá gelado, o meu pé tá gelado. E eu não conseguia concentrar, gente, eu não conseguia pensar em mais nada, eu só pensava no meu pé gelado. Aí eu fui e gritei, falei bem alto assim, eu quero a minha meia! Aí o meu marido olhou pra mim assustado, aquela cara assim, a sua meia? Como assim? Você quer a sua meia agora? Aí eu falei, eu quero a minha meia agora! A médica também ficou olhando assim, onde tá a sua meia? Onde tá a sua meia? O meu marido foi, sem saber o que ele fazia, se ele ficava comigo, se ele me dava a mão ou se ele ia buscar a meia. A médica foi, conversou com a pediatra foi e falou, eu vou lá buscar a meia, porque senão, né, se acontecesse da minha filha nascer e o meu marido não tivesse, ele ia perder o nascimento dela, e eu querendo a minha meia, eu só falava isso, eu quero a minha meia, por favor, me dá a minha meia, eu quero a minha meia. E aí a pediatra largou a sala do parto para poder ir lá no pré-parto, né, no quartinho que a gente estava, para poder buscar a minha meia. Gente, quando ela chegou, colocou a meia no meu pé, elas colocaram a meia do jeito que estava mesmo, do avesso. Passou mais uma contração, eu fiz mais uma força, né? A Agatha nasceu. Gente, a Agatha nasceu. E aí ela nasceu, ela veio direto para os meus braços, a médica já, né, me sentou ali, já me ajudou a virar, e ela já veio direto pro meu colo. Todos os cuidados que foram feitos ali, aqueles primeiros cuidados que tem que ser feitos, foram feitos no meu colo. E ela nem chorou, ela deu só uma coisinha assim, bem de leve. Até fiquei preocupada e falei com a minha médica, ela não chorou, ela tem que chorar. Ela, não, tá tudo bem, a pediatra respondeu que tava tudo bem. E ela nasceu super saudável, super bem. Tava, assim, um ambiente muito bom, sabe? Porque eles aqueceram a sala quando tava ali no momento do expulsivo, que eu reclamei da meia também, eles aqueceram a sala. Tava uma penumbra, então eles apagaram todas aquelas luzes, né? Deixou somente uma luzinha bem tranquila ali, perto da gente. E ela nasceu super bem, o apigar dela foi 8 de 9, né? Que é para dizer que ela nasceu respirando bem, que ela estava com todos os movimentos certinho. A gente estimulou a amamentação também, ela não quis mamar, mas foi estimulada, então tudo que eu quis, tudo que eu coloquei no meu plano de parto, eu tive esse apoio incondicional ali do meu marido, da minha médica, a equipe do hospital foi maravilhosa também. E depois disso, enquanto ela estava no meu colo, teve o nascimento da placenta, a minha médica tracionou a placenta, ela perguntou se estava tudo bem, aí ela foi e fez a tração da placenta, cortou o cordão umbilical, quem cortou foi o meu marido, e esperou aquele tempo necessário, porque tem um tempo, não precisa correr para cortar o cordão umbilical, isso é muito importante para o bebê,
Então, é algo que eu queria, né? Não queria abrir mão. A pediatra, ela foi ótima, ela também aguardou, não ficou correndo para poder fazer todos esses procedimentos, esperou a minha hora de ouro. E deu tudo certo, graças a Deus ela nasceu super bem, a Agatha nasceu super saudável. E eu vi que todo o estudo que eu tive, toda a preparação que eu tive durante a gestação, sozinha e com a minha doula também, fez diferença. O apoio da minha equipe, tá ali rodeada de pessoas que pensam como eu também. Eu me senti muito respeitada. E é lógico que a minha meia fez toda a diferença. A meia, gente, a meia foi assim, a cereja do bolo, sabe? E eu sei que você também quer um nascimento respeitoso para o seu bebê e também quer ser respeitada no dia do seu parto. Tanto que você está aqui, está buscando informação, quer saber mais sobre isso. Você sabe da importância de conseguir informações corretas, informações verdadeiras, informações atualizadas. E se você quer saber mais como se preparar, como ter esse autocontrole diante da dor, que isso faz toda a diferença no desenvolvimento do seu parto. Como você pode conseguir passar pelo seu parto natural, sem precisar de ocitocina, sem precisar de analgesia. Como perder o medo da dor do parto, que, assim, é colocado pra gente à torta e à direito. Todas as pessoas parece que falam com a gente do terror que é passar pelo trabalho de parto. E não, gente, dói. Dói sim, dói muito, eu não posso mentir, isso é verdade. Mas não é sofrido, sabe? É um momento lindo. E eu lembro desse momento com muito amor agora e eu espero que você também lembre do seu dia do parto com muito amor. Se você quer se preparar, você quer buscar informação, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo para você aprender como se preparar para o dia do nascimento do seu bebê. Esse foi mais um vídeo do canal Mamães de Fibra. Eu sou Ana Rocha e me enche de alegria poder te servir. Um grande beijo e até o próximo vídeo.